comunistas de internet. A gente nunca reagiu ao Pirula aqui no canal. E mais do que isso, é importante que a gente faça esse react aqui porque é um Pirula de 10 minutos. Vocês entendem o que significa isso? Um Pirula de 10 minutos? Se eu sou o cara que pega um vídeo de 5 minutos e transforma em 1h30, Pirula de 5 minutos, de 10 minutos. Então isso aqui foi feito pra gente. Foi feito pra gente. Vamos ver o que o Pirula tem a dizer sobre os comunistas de internet. Vamos ver. Vídeo novo. Pauta quente. Vai nos trazer coisa boa? Ou não? Pirula não é Gimo, gente. Calma. Calma. A gente sabe que o Pirula não é exatamente um cara do nosso campo, etc. Mas não dá pra chamar o Pirula de Hora do Pesadelo. Não. Calma. Não. Mas vamos ver o que ele tem pra dizer. Antes, você conhece a Introdução ao Cinema? O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem acesso a todas as aulas disponíveis na plataforma, ou seja, nesse mês de janeiro, 21 aulas. Você pode estar assistindo esse vídeo em fevereiro? Talvez, não sei. Serão 23 aulas. Mas por que, Felipe? Porque 21 aulas é muito pouco. Você quer mais que 21 aulas, cara? Que é isso? O que você tá fazendo na sua vida? Você quer 21 aulas de cinema? Que absurdo é esse? Então toma mais. 2 aulas novas todos os meses no seu período de assinatura. 1 ano. Então são 21 mais 24 aulas durante a sua assinatura. É muita aula, cara. É muita aula pra você assistir. Vem fazer parte da Introdução ao Cinema. Link na descrição do vídeo. E mais do que isso, é claro que vocês aí vão estar dizendo, tá, o que tem a ver comunistas da internet com cinema? Vocês estão gostando dessas porra, então eu tô fazendo. Essa é a resposta. Vocês estão gostando dessas porra, então eu estou fazendo. Porque eu fiz lá o react da Haru, né? Falando sobre anime, eu não entendi porra nenhuma. E vocês adoraram o vídeo. Eu fiz o react lá do Orochi, que não deu pra falar nada de cinema, basicamente. E vocês adoraram o vídeo aí no YouTube. Vocês do YouTube adoraram. E ninguém virou membro depois desses vídeos. Esse é o absurdo. Mesmo depois de gostar da porra toda, vocês não viram membro. Mas vocês adoraram. Então tá, se vocês estão adorando, é isso. A gente atende as demandas. Vamos fazer vídeos que não estão necessariamente relacionados a cinema de vez em quando. Não sempre. O nosso canal ainda é de cinema. Nós ainda comunicamos sobre cinema. Mas como sou o cara, o crítico, professor e comunista, isso aqui também não tá tão fora assim do nosso tema, né? Então vamos ver aqui o que o Pirula tem a dizer sobre comunistas da internet. Pra mim, esses comunistas do YouTube só querem ganhar dinheiro pregando uma utopia que nem eles acreditam. Mais ou menos igual pastores fazem. O que você... Ai. Comunistas e utopia, né? Aquela velha história de sempre. Eu sei que o Pirula tá só lendo a pergunta, tá? Mas é comunistas e utopia. Sempre a mesma história. E vai de encontro com aquilo que a gente conversou no react que a gente fez do Hora do Thiago agora. Você que tá aí no YouTube, volta umas casinhas atrás pra ver esse react. Isso nada mais é do que aquilo que o Mark Fisher chama de realismo capitalista. Ou seja, toda a transformação de ideais anticapitalistas se tornam inofensivos no capitalismo na medida em que se transforma em mercadoria. A mercantilização da vida transforma qualquer ideia anticapitalista em inofensiva. Como? Fazendo dela uma utopia. Por quê? Porque por mais que nós reconheçamos as contradições capitalistas, não há outro caminho possível. Por mais que nós saibamos que o capitalismo não deu certo, que essa pergunta que vem logo do liberal, me diz uma experiência socialista que deu certo. Me diz uma experiência capitalista que deu certo. Né? Por mais que a gente saiba que existem contradições inerentes ao capitalismo e insuperáveis, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E, portanto, qualquer ideia anticapitalista se transforma em inofensiva, utópica. Agora, essa ideia de uma experiência socialista que deu certo, o que é dar certo? Essa que é a grande questão que a gente tem que se colocar. O que é dar certo? Porque qual é a experiência capitalista que deu certo? Porque se a gente for olhar com olhos atentos, assim, as experiências capitalistas deram certo, mas deram certo pra quem? Né? Porque, veja, o Estado é tão somente uma ferramenta
de violência específica de classe. E sendo o Estado um aparato específico de violência de classe, no capitalismo ele atende aos interesses específicos da classe dominante, da classe burguesa. Ponto. Deu certo pra essa galera. E não pra maioria das pessoas. Nós, comunistas, lutamos com viés material e, portanto, não utópico por uma sociedade sem classe. Que haja a distinção, que não haja distinção de classes, que haja a extinção da classe burguesa. E quando a gente fala extinção da classe burguesa, a gente não tá falando de matar os burgueses. A gente tá falando que a classe burguesa deve ser extinta enquanto classe, para que o burguês trabalhe. E que você não fique aí comemorando o quanto de bilhão tem um bilionário na conta. O que você acha? Eu sou um pouco mais condescendente com eles. Eu, particularmente, acho que não vai acontecer nada. E eu prefiro gastar a minha energia com outras coisas. Além do que, não é minha função. Minha função é fazer o pessoal entender um pouco de ciência e fazer minhas catarses, né? Tem doente mental no site. Não, deixa ele. Deixa ele aí no chat. Deixa ele. Que também é para isso. Não, a minha função não é despertar as pessoas para a injustiça social e para o quanto que as pessoas... Quem defende socialismo no século XXI é doente mental. Cara, meu Deus do céu. Por quê? Por que que é? Diga. Fala aí. Acumulam mais do que precisam e, enfim, sei lá, e o capitalismo vai matar todo... Não vale falar a mesma baboseira de sempre. Que nunca deu certo. A gente já falou aqui, eu não vou falar a mesma coisa de novo. Talvez um pouco na questão da mudança climática, mas eu também não tenho conhecimento econômico e social possível, suficiente para discutir isso em grandes profundidades. Ah, mas aí não dá, né, Pirula? Ah, os comunistas, eles sabem mais sobre a questão do desenvolvimento climático, mas em outro lugar não vale. Aí não dá. Não dá. Porque é isso. O capitalismo, ele tende a acúmulo infinito de riquezas e quebra de barreira de acumulação. Então essas contradições, elas são inerentes e insuperáveis no capitalismo. Veja, se o acúmulo infinito de riquezas é a propensão específica do capitalismo, é para onde o capitalismo se direciona, para onde o capitalismo se direciona, e para que haja acúmulo infinito de riquezas, você tem que ter a destruição criativa da natureza, ou seja, você precisa explorar recursos finitos da natureza para consumo infinito na sociedade. Colapso. Não bate. Então é acúmulo infinito de riqueza e quebra de barreira de acumulação. O meio ambiente é uma barreira de acumulação para o capitalismo. Por quê? Porque os recursos são finitos. Mas foda-se, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então assim, o problema climático pelo qual nós estamos inseridos está inerentemente correlacionado com as contradições capitalistas. Não superar o capitalismo é fadar ao fracasso. É nos fadar ao fracasso. Então não dá pra ser condizente, não dá pra dizer, não, aqui eles estão certos, aqui não tá. Porque se a gente quer salvar o meio ambiente, não tem jeito. Tem que superar as contradições capitalistas. Tem que superar o sistema vigente. Ponto. 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 Não existe capitalismo sustentável. Não existe capitalismo sustentável. Porque o capitalismo precisa, para funcionar, da destruição da natureza. Então não é a minha função no YouTube. Então quem acha que tem que ser assim, quem quer defender esse tipo de ponto de vista, eu acho que tem que defender. Argumentos existem, os argumentos não são ruins. Se isso vai chegar para algum lugar, eu não sei. Se as pessoas vão para frente nisso, se vai ter a revolução. Realismo capitalista aí, de novo. O grande ponto é assim. Eu acho que eles acreditam sim. Eles acreditam sim. Os comunistas do YouTube, pelo menos os que eu tô vendo agora, tudo bem. Sempre vai ter um ou outro que é espertalhão e que vai fazer isso pra coisa. Mas os mais famosos aí, eu acho que eles acreditam sim no que eles estão falando, cara. Acreditam bastante. Bastante, cara. Se você chegar pra mim e falar que, sei lá, que o Humberto não acredita no que ele tá pregando, cara, mano, sério, velho, dá um Oscar pra ele. Ele realmente acredita naquilo, cara. Não tem como. Que o Jones Manuel não acredita no que tá falando, caralho, mano. A gente tá perdendo Oscars. Tá perdendo melhores atores de Hollywood, velho. Esse pessoal real.
Humberto Matos e Jones Manuel esnobados no Oscar 2024. Realmente acredita, cara. Acredita e... Ah lá, chegou o cinema. E faz disso uma força pra se movimentar. É um objetivo justíssimo. Não vejo nada de errado. Agora, a gente tem que pensar aqui. São 2 ou 3 vagas que a gente precisa ocupar pra botar o Humberto e o Jones Manuel. Porque é o Humberto Matos e o Jones e o Manuel, não é? Não é mais ou menos assim? São 3 vagas que a gente precisa ter pra colocar o comunismo no Oscar. Humberto Matos, Jones e Manuel. Você ter esse objetivo. Não vejo absolutamente nada de problema nisso. E são pessoas estudadas. Você não pode dizer que os caras são meros ignorantes. Os caras estudam coisas que são sérias academicamente falando. A gente não tá falando do cara que tá lendo o livro do Olavo, que era um recalcado de merda. Entendeu? Que lia os filósofos e não entendia nada e interpretava tudo errado. Só entendia de Aristóteles. Entendeu? Que errou Até aí, beleza. tudo. Só entendi de Aristóteles, não. Aí também não. Cara, a gente... Mas até aqui, quanto aos comunistas, beleza. Ele não concorda, beleza, não concordar, assim. Mas assim, uma da questão aqui não vale. Não dá pra você aceitar uma parada e não aceitar outra. Porque é isso. O marxismo, ele é uma filosofia de emancipação humana, tá? Isso aqui é uma coisa que vocês precisam guardar na cabeça que é muito importante. O marxismo é uma filosofia da emancipação humana. Mas como Marx acreditava na emancipação humana? Através da crítica da economia política. Ou seja, o Marx acreditava que o problema da sociedade estava inserido sob um viés econômico e político. Pelo qual a estrutura que guia essa sociedade é o capitalismo. Por isso Marx vai escrever, talvez, sua principal obra, O Capital. Ou seja, o Marx deu boa parte do tempo de sua vida dedicado a estudar o capitalismo. Dedicado a estudar o capitalismo, como funciona o capitalismo, como são as suas contradições, quais são as suas contradições insuperáveis. Inclusive, um livro que eu sempre recomendei pra vocês é esse aqui, ó. David Harvey, 17 Contradições e o Fim do Capitalismo. O que o David Harvey vai fazer aqui? É claro que ele é um autor marxista e ele vai justamente ter base justamente nessa crítica da economia política marxista. Mas ele vai tentar trazer pra gente sobre explicações ou sobre contextos atuais, sobre exemplificações atuais, 17 contradições insuperáveis do capitalismo. Ou seja, como o capitalismo é insuperável e por que ele é insuperável. Por que ele é insuperável não? Por que as contradições são insuperáveis? Sabe? Por que essas contradições elas são insuperáveis a não ser pela superação do capitalismo? Que não há como corrigir internamente o capitalismo para que seja um capitalismo do bem, um capitalismo sustentável, porque ele não se sustenta. Porque não se sustenta. Perfeito? Então eu recomendo muito esse livrinho aqui para vocês. A gente está falando de pessoas que são, muitas vezes, elas mesmas acadêmicas, que discutem seriamente artigos e livros que são levados super a sério, né? Agora, do ponto de vista filosófico é uma coisa, do ponto de vista político é outra. O que isso daí, que é filosófico, é aplicável na política ou não é, tal, não sei o quê. Ah, mas passar pano para as cagadas que foram feitas nos regimes socialistas, aí isso é outro aspecto. Entendeu? Eu consigo entender, defender a melhora de não sei o que lá. Então, as cagadas dos regimes socialistas. A grande questão é que liberal olha para os regimes socialistas, olha para as experiências socialistas com o olhar do sistema capitalista. Ou seja, os óculos que eles vestem para olhar as experiências socialistas são os seus, pelos quais eles olham a sociedade capitalista. Olhos, portanto, individualistas. Ou seja, a culpabilização das experiências socialistas, dos problemas nas experiências socialistas, se centralizam na figura de um único cidadão, de um único ser. Então é isso. Stalin matou melões. Stalin matou 50 milhões de pessoas. Mao Tse Tung matou 100 milhões de pessoas. Sabe?
e para além das mentiras que envolvem isso tudo, existe uma individualização do problema que está muito além disso tudo. De entender as contradições pretéritas, de entender de como surgiu essas experiências, quais são as heranças deixadas dessas experiências dos momentos anteriores, da onde surgiu, para onde foi essas experiências. Tudo isso eles não consideram. Por quê? Porque existe uma individualização dessa análise. Que é como eles praticam tudo. Que é justamente também a perspectiva do realismo capitalista. Ou seja, essa ideia de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo parte por esse pressuposto. Ou seja, os problemas que a gente tem e as contradições capitalistas são culpa do indivíduo. Então você não tem emprego não é por conta das contradições capitalistas. Você não tem emprego não é porque o capitalismo não precisa de gente desempregada para funcionar. Não é isso. Que inclusive é uma das contradições do capitalismo. Não é isso. Na verdade, é porque você não se esforçou o suficiente. Porque você não é bom o suficiente como a outra pessoa. Inclusive, produzindo nas pessoas, nos indivíduos, patologias. Percebe? Como o capitalismo provoca patologias nas pessoas. Que estão intimamente relacionadas com as contradições do capitalismo. E é por isso que o livro do Mark Fisher, e aí é esse aqui, Realismo Capitalista, ele tem um viés muito intrínseco da condição psicológica que surge dessas contradições do capitalismo. Ou seja, de como o indivíduo se correlaciona com o capitalismo, como o capitalismo culpabiliza o indivíduo por suas contradições, pelo seu fracasso. O fracasso não é do sistema, é do indivíduo. Percebe? E uma sociedade mais justa, não sei das quantas. Agora, tem sociedades que foram aplicadas aí, que eu, por exemplo, não quero viver. E aí é uma outra discussão. Que sociedade é essa, Pirula? É o Brasil? 2021? Esse é o Brasil que a gente não quer ver? Dentro do mapa da fome? É esse o Brasil que a gente não quer ver? É uma outra discussão. Agora, eles querem ganhar dinheiro pregando uma utopia? Mano, primeiro começar que todo mundo quer ganhar dinheiro, velho. Eu não acho. Obrigado, Pirula. Aí é que isso aí seja um grande problema. Isso vai ser efetivo? É a ideia de que comunista não trabalha, sabe? E quando trabalha é porque quer ganhar dinheiro. Isso vai ser efetivo? Aí também não sei. Os caras estão pregando pra alguma coisa. Uma coisa eu sei, assim, tipo, porque é detectável. A quantidade de comunistas hoje no Brasil, efetivamente, ela é, do ponto de vista populacional, por enquanto, desprezível. Irrelevante. Perfeito. Com certeza. Tá, eu não vou usar desprezível. Eu vou falar, 7 anos atrás, a quantidade de comunistas no Brasil era desprezível. Hoje a gente pode dizer que ela é irrisória. Isso. Irrelevante. Perfeito. E, sobretudo, a considerar o fim da história, né? O dito fim da história, né? Lá em 1991, quando se destitui a União Soviética e, portanto, o mundo que se dividia em dois entre o bloco do leste e o bloco do oeste, supostamente com o fim da União Soviética nós teríamos, portanto, a vitória de um dos lados e, portanto, uma hegemonia narrativa e uma crise socialista. Uma crise da narrativa socialista que se configuraria justamente nessa consolidação de uma ideologia que vem dos Estados Unidos, sobretudo, que se torna massificada. Não há contraponto. Percebe? Com o fim da União Soviética, o contraponto se esgota ou se torna frágil. E, portanto, nesse momento histórico, o comunismo, o socialismo, entra em crise. Que vem pouco a pouco, ao longo da história, se fortalecendo. Ainda é irrisório. Fato. Fato que é irrisório. Mas esse é o caminho. É o caminho de construção coletiva. Um pouco mais do que desprezível, é muito mais, né? Se você multiplica por 100, né, por 100 a quantidade comunista que tinha, você ainda vai ter uma quantidade muito, muito, muito pequena de gente. Mas puta que pariu, um crescimento não é pouca coisa, né?
Eu acredito que a capilaridade disso vai diminuir bastante, mas aí eu acho. Eu não tô nem falando o que eu desejo. Eu estou falando o que eu acho. Estou falando o que eu acho. Que do mesmo jeito que o movimento ateu chegou num determinado ponto e depois a galera ficou de saco cheio de discutir, cansou, foi fazer outras coisas. No mesmo... Ah, calma aí, Pirula. Porra. Calma aí, cara. São coisas completamente diferentes. Espera aí. Calma, pera. O socialismo não é isso, cara. Pelo amor de Deus. É um movimento de organização coletiva. Sabe? Porra. Do mesmo jeito que o próprio movimento conservador lá do Olavo, o pessoal cresceu, não sei o quê, e mesmo com toda a fanatização e aquela coisa que envolve a questão religiosa, de Deus e bababá. Não, cara. Vamos lá. Em períodos de crise, as massas tendem a se rebelar. Isso é importante. Vamos lá. Em períodos de crise, as massas tendem a se rebelar. Porque sentem as contradições do capitalismo nas suas costas. A chibata nas suas costas. Vocês estão entendendo aqui? Em períodos de crise, a população, a classe trabalhadora tende a se rebelar porque sente as contradições capitalistas nas suas costas. Entretanto, essas massas que se rebelam, elas não se rebelam com um direcionamento na medida em que elas não são organizadas. E quem vai organizar esse rebelamento? Quem vai reorganizar essa revolta? No nosso caso, sobretudo com o fim da União Soviética e com a crise do socialismo, quem vai organizar essa crise vai ser a ideologia burguesa. Então toda essa onda conservadora que surge aqui no Brasil e que se consolida com a eleição de Bolsonaro, nada mais, nada menos é do que fruto de uma crise proveniente e inerente das contradições capitalistas sentidas nas costas da classe trabalhadora, mas que são captadas, usurpadas pela ideologia burguesa. Porque, veja, a ideologia burguesa preferia outro candidato para organizar essas massas. Ela preferia o Amoedo. Ela preferia o Luciano Huck. Claro que ela preferia. Mas Luciano Huck e Amoedo tinham capilaridade, capacidade de organização de massas? Não. Precisava-se, portanto, de um cidadão, de um ser abjeto, tal como Bolsonaro, que produziria os mais profundos medos dessa sociedade. É assim que surge o fascismo, inclusive. Por isso que Bolsonaro foi tão associado ao fascismo. Porque a mesma coisa aconteceu lá na Alemanha, na década de 30. O mesmo aconteceu com a Itália. O mesmo tem acontecido com a Itália. O mesmo aconteceu com a Argentina. Da crise surge a revolta. E da revolta, quem irá pautar essa sociedade? Quem vai organizar essa revolta? Percebe? Então o movimento conservador surge dessa rebeldia. Agora, o que é, portanto, o comunismo nesse meio? O comunista nesse meio? Nós estamos nos organizando. Para quê? Para que nós possamos pautar a sociedade em algum momento. Nesse momento, nós não somos capazes, porque somos irrisórios, como o Pirula está dizendo aqui. Somos irrisórios. Mas nós queremos pautar essa sociedade. Nós queremos estarmos nós, através da organização dessa classe, demonstrando que a solução disso tudo é a superação desse sistema que nos impõe a chibata. Percebe? Que ajuda a manter a coisa mais coesa, né? O gado mais unido, também deu uma arrefecida, assim como várias outras coisas. Supostamente deu uma arrefecida, mas não deu uma arrefecida. Porque é isso, é assim que funciona, na verdade, né? Em momentos de crise, a população tende a se rebelar, e aí, enfim, quem vai organizar essa revolta? Não tendo a esquerda revolucionária o seu papel de organizar essa classe, quem vai pautar a sociedade é a classe burguesa, que é a classe dominante, que tem consigo, debaixo do braço, a ideologia. Percebe? Só que é claro que
o financiamento de uma figura como Bolsonaro era fadada ao fracasso em período curto de tempo. Assim como a de Hitler, assim como a de Mussolini, assim como as pretéritas. O fascismo ele não se prolonga na história. No poder, que eu digo. Sabe? O fascismo ele é perene na história porque ele está aí presente, porque ele é fruto das contradições capitalistas. O capitalismo ele é fruto de uma sociedade dividida em classes. Ponto. Mas no poder, o fascismo dito, feito, ele dura pouco tempo. Mas por que dura pouco tempo? Porque ele é quase como um governo provisório da esquerda, da direita, da classe burguesa, que precisa de uma figura como Bolsonaro para fazer essa transição para um governo moderado, dito moderado, que é o Lula. Que hoje aqui no Brasil é o Lula. Mas que posso te garantir que a classe burguesa aqui no Brasil preferiria outro. Mas o Lula é essa figura de conciliação. Essa figura de conciliação. Percebe? Essa figura que sobe no Planalto Central, sobe na rampa com os grupos minoritários, mas que tem em seus ministérios, os ministérios de diversidade, a menor verba de todas. Percebe? Então, parte desse lugar. A classe burguesa irá organizar a revolta em períodos de crise, colocando no poder, financiando no poder figuras abjetas que são colocadas lá para proteger os seus privilégios de classe. Que essa é a resposta. Por que eles colocam essas pessoas? Porque essa revolta é uma ameaça aos seus privilégios. Essa ameaça que surge das contradições capitalistas é uma ameaça aos seus privilégios. Porque vai que essa classe trabalhadora descobre que o motivo pelo qual elas estão em crise é o capitalismo. E, portanto, uma sociedade dividida em classe. Vai que. E, portanto, essa classe burguesa precisa organizar essa classe em torno dessa ideologia. Em torno dessa ideologia. E aí ela vai financiar os projetos mais abjetos do mundo. Para que os seus privilégios não sejam ameaçados. Não são perdidos, não. Não sejam ameaçados. Mas, à beira de qualquer possibilidade, um governo dito apaziguador ou conciliador virá. Mas esse governo conciliador continuará exacerbando as contradições capitalistas, que é o nosso governo atual. Então a minha tendência é achar que daqui a 1 ano, 2 anos, chegou-se no teto dos comunistas e não vai ter mais gente do que aquilo discutindo. E as pessoas também vão mudando de geração. Do mesmo jeito que várias pessoas chegam para cá, para mim, e falam: Pirula, eu acompanhava você lá em 2013, na minha adolescência, na época que eu estava descobrindo o ateísmo, não sei o quê. E nunca mais viu um vídeo meu e nunca mais nem comentou sobre ateísmo. Alguns até viraram cristãos. Pô, cara, essa comparação com o ateísmo me pegou forte. Essa comparação com o ateísmo me pegou muito forte. Puta que pariu. Cristãos, viraram umbandistas, sei lá o quê, e nem são mais ateus. Eu acho que o mais provável que aconteça é o que já aconteceu comigo em outros aspectos e com todo mundo que eu vi. Aí é empirismo, e eu não sei se o assunto vai fazer com que a coisa seja diferente, se o mundo vai mudar tanto a ponto de que as pessoas vão criar uma consciência de classe e vão não sei o que abaixo. Eu não sei, mas dentro do que eu vi e observei, o mais provável é que daqui a alguns anos essas pessoas que hoje estão super engajadas no comunismo cansem e vão fazer outras coisas. Sabe, aconteceu alguma merda. Putz, eu precisei me mudar para a cidade dos meus pais, precisei cuidar de tal coisa, tive 2 filhos, tive não sei o quê. Abandona a militância, abandona esse negócio. Eu tenho 2 filhos.
cada um para um canto, e depois quando vai ver, tá vivendo a vidinha, e aquela reclamação do Belchior, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Porra, Pirula, para. Vai ser isso, entendeu? Vai ser a mesma pegada. É o que me parece, sabe? Me parece que cresce, que eles falam. Então, me parece que vai acontecer isso também, entendeu? Me parece que vai estagnar em algum momento, que é o mais provável. Se você for olhar hoje, até o próprio crescimento dos canais comunistas já não está mais naquela curva ascendente violenta que estava acontecendo. Já está uma curva mais inclinadinha. Isso daí vai acabar. Sim, lógico, mas também não é como se a gente fosse crescer pra sempre assim, sabe? Foguete, sabe? Direto, não é como se a gente fosse crescer pra sempre assim. Isso é normal em qualquer canal, na verdade. O crescimento inicial ele é maior porque, enfim, existe mais espaço pra crescimento no início. Depois ele estabiliza, ele cresce mais devagar. Isso é normal e a gente compreende. Vai acontecendo. E eu nem tô falando de restrição do YouTube. Porque o YouTube, por enquanto, tá dando view, tá monetizado, o YouTube tá achando ótimo. Isso é outra questão. Porque é aquilo que a gente falou. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Logo, toda a ideia anticapitalismo se transforma em inofensiva. Nesse momento, pro YouTube, pras Big Techs, pra esses espaços pelos quais nós estamos nos comunicando aqui na internet, nós somos inofensivos e sabemos disso. Sabemos que somos. Mas dentro da nossa inofensividade, estamos nos organizando. A qualquer momento que sentirem, portanto, essas Big Techs, esses meios pelos quais nós nos comunicamos, de que somos ofensivos ao sistema, nós não vamos estar mais aqui. Pode ter certeza. Não é aqui que a gente vai estar. E é por isso que o Lenin, lá atrás, já dizia pra gente que a comunicação em jornal era muito importante, porque é difícil de censurar. É claro que ele não tinha ainda em mente o surgimento da internet, mas a gente sabe que a internet ela está na mão de determinada classe. E a despeito do surgimento de uma nova possibilidade, do surgimento da possibilidade de que nós nos transformaremos em ofensivos a esse sistema, a gente não vai estar mais aqui. Sobretudo a considerar que, primeiro, a internet é dominada pelos grupos privados. Segundo, que o Estado, o Estado no capitalismo é balcão de negócios da burguesia. Então, se nos tornarmos inofensivos, nós não vamos estar mais aqui. Ponto. A princípio somos inofensivos, mas na nossa inofensividade nós estaremos atuando. E crescendo. E não só me parece que cresce. Cresce. Eu acho que não vai nem chegar ao ponto de gerar realmente um malefício real para o YouTube e plataforma. Porque aí sim, se gerasse um malefício pro YouTube e plataforma, os caras vão cortar o alcance. Mas... Não vão cortar o alcance, a gente não vai estar mais aqui. Acho que não vai. Então, é isso, tá? Então, eu acho que os caras acreditam sim no que eles estão pregando. Tenho conhecidos próximos que são comunistas e, enfim, eles defendem que estão... Eles sabem o que eles acreditam, são pessoas lidas, são pessoas cultas, não são pessoas que estão acreditando em teoria da conspiração. Estão ganhando dinheiro, porque todo mundo quer ganhar dinheiro, e eu não acho que isso daí seja um problema. Agora, eu acho que vai chegar num teto, num limite, e o negócio não vai pra frente. Eu acho que vai chegar um limite e vai coisar. Desculpa, o Pedro do Ateu Informa, que é meu amigo de longa data, vai fazer uma live depois falando, tipo assim, né, porque o Pirula é um pessimista e não sei o quê, puta que pariu. Eu não sou um pessimista. Essa só não é a minha briga. Tá, Pedro? Então... Deveria ser a sua briga, Pirula. Você que é um defensor ambiental, deveria ser muito a sua briga. Vem pra cá. A gente te abraça. A grande questão é compreender que não há capitalismo sustentável. E, portanto, superar os problemas ambientais inseridos no nosso contexto é impossível sem a superação do capitalismo. É isso, gente. Acúmulo infinito de riquezas. E para continuar acumulando infinitamente essas riquezas, é necessário com que haja infinito
infinita exploração da natureza. Sacou? Só que os recursos da natureza são finitos. E daí a contradição. Na próxima live que você fizer, que você vai comentar isso daí, esta não é a minha briga. Eu tava ouvindo a tua live ontem lá, que você tava falando sobre a questão do derrotismo e tal. Não acho que tem que ter uma questão de derrotismo nem nada. Eu acho só que é isso que costuma acontecer. E isso é um troço interessante, porque é o poder de preditibilidade que a gente dá. Uma vez que todos os movimentos recentes que aconteceram na internet uma hora arrefeceram, porque o próprio cérebro da pessoa cansa, a pessoa muda de faixa etária e vai para fazer outra coisa. Se vocês querem que o movimento comunista vá para frente, que aumente o número de comunistas e que esses comunistas não esfriem, já parem para pensar que a tendência de tudo é essa. Isto quer dizer que temos que nos conformar com tudo isso? Cara, é isso. A gente tem a compreensão, a gente sabe que a gente não vai continuar crescendo pra sempre. E quando eu tô dizendo aqui, eu não tô falando do comunismo, não. Tô falando dos comunistas da internet, tá? Pra deixar bem claro aí pros comunistas não acharem que eu tô falando que o comunismo vai parar de crescer. Não é isso. Os comunistas da internet, a gente sabe que não vai continuar crescendo pra sempre. A gente não sabe que é uma curva, a gente sabe que não é uma curva ascendente pra sempre. Claro que a gente sabe. A gente sabe que esse crescimento ele vai se arrefecer em determinado momento. Normal. Compreensível que isso aconteça, inclusive. Agora, a partir disso, a organização dessas pessoas é importante. Pra além da internet. Como falei, esta não é a minha briga. Eu não vou ficar pedindo revolução nenhuma. Eu tenho minhas opiniões sobre revoluções e elas não são boas. Então, se vocês que acreditam no comunismo, acreditam numa revolução e querem que ela aconteça, pensem qual é a tendência de tudo que acontece na internet e tentem contornar. É a única coisa que pode ser feita. É contornar. Como vocês vão contornar? Não sei. Não me pergunte, essa pica não é minha, essa luta não é minha. Como vocês vão contornar os problemas das ondas de ideias na internet que depois arrefecem, que depois o pessoal cansa, que depois a galera para de assistir, vai fazer outra coisa, tem filho, o pai vai cuidar da mãe, vai fazer não sei o quê. Como que vocês vão fazer isso? Eu não sei. Mas alguém estará apontando, sabe? O velho... E assim, até isso que ele tá falando aqui, das pessoas se cansarem porque vai ter filho, porque vai ter trabalho e tudo mais, demonstra algumas das contradições capitalistas. De como o capitalismo não nos dá tempo para nos organizarmos. E, portanto, para impedir com que haja a propensão de uma revolta, para que a gente não tenha tempo de lazer, para que a gente não tenha tempo para viver. Vocês estão entendendo a fala dele? Que o comunismo vai se arrefecer porque as pessoas vão ter filhos, vão ter que trabalhar, vão ter que fazer isso, vão ter que fazer aquilo. Ou seja, é mais uma vez demonstrando que as contradições capitalistas nos joga a uma condição alienadora. Onde nós não temos condição de ter tempo para viver, para nos organizarmos em sociedade. E é por isso que as pessoas veem com muita dificuldade como funciona a política nas experiências socialistas. Como funciona a política através de uma organização social. Como funciona a política a partir da organização popular. Porque no capitalismo, o capitalismo faz com que a gente não tenha tempo para isso. Só o capitalismo pode curar a calvície. Aí, ponto. O pessimista que estará apontando esta realidade não é para chegar e falar que o Pirula é um derrotista. Bom, para começar, o Pirula é um derrotista porque eu não sou um comunista, então tipo, vocês falam o que quiserem. É tipo assim, porra, o Pirula talvez esteja certo. Talvez ele tenha alguma experiência nisso e talvez este seja um ponto de discussão de como evitar que aconteçam essas coisas que o Pirula está falando. Olha só, eu posso estar contribuindo para o movimento de vocês, hein? Eu posso estar contribuindo para o movimento de vocês. Para mim vai dar certo? Não vai. Pirula, a contribuição que você tentou dar aqui pra gente, a gente já sabe. A gente sabe que o crescimento na internet não é pra sempre. Mas o nosso trabalho não é só na internet, cara. É essa que é a questão que você precisa ter em mente. O nosso trabalho não é só na internet.
Na internet a gente traz agitação. A gente chega até as pessoas, a gente informa as pessoas, a gente se comunica com as pessoas. Mas o caminho final é a organização dessas pessoas. Ver essas pessoas organizadas é o nosso ponto final, onde a gente quer chegar. E a organização, ela tá para além do virtual. Ela tá na vida material cotidiana. Tá no bairro, tá na esquina. Sabe? Vai, mas aí são outras questões. Aí é outro departamento. Mas enfim, aí você falou que é igual os pastores fazem. Eu concordo. Professor, se o comunismo fosse implantado hoje, as pessoas ficariam perdidas porque não se conhece outra realidade. Assim, primeiro que o comunismo ele não é introduzido de maneira imediata. É o socialismo como etapa de transição ao comunismo. Porque o socialismo é essa etapa de transição justamente para extinguir a classe burguesa enquanto classe e tudo mais, enfim. O socialismo é a etapa de transição para a destituição das contradições do sistema pretérito, do sistema anterior. Então, assim, o dia 1 do socialismo não é o momento em que, olha, vencemos as contradições capitalistas. Não. As contradições capitalistas perdurarão por muito tempo, inclusive. E mais do que isso, se um dia chegarmos ao comunismo, de fato, que é justamente a destituição de classe, a destituição do Estado, isso não significa que a gente chegou no paraíso, que as contradições não vão deixar de existir, que doenças sociais, doenças psicológicas vão sumir, que a tristeza vai embora. Sabe? Que as pessoas não vão ter mais depressão, porque as condições... A tristeza é inerentemente humana. Vocês estão entendendo? É inerentemente humana. Então, o socialismo / comunismo não é o paraíso. Marx não defendia isso. Marx defendia com que a gente pudesse sofrer dignamente. Que a gente pudesse sofrer dignamente. E não sofrer porque não tem comida na mesa. Vocês estão entendendo? Não sofrer porque não tem água passando pela pia, pela torneira. Vocês estão entendendo? Mas o capitalismo é a razão de 90% da nossa tristeza. Não, assim, a tristeza é inerentemente humana. Não existe vida sem tristeza. Ninguém é alegre 100% do tempo. Entretanto, o capitalismo reproduz tristeza pelas suas contradições. Reproduz tristeza pelas suas contradições. O que a gente quer é poder ser triste com dignidade. E poder ter a propensão de sermos felizes. Vocês estão entendendo? Para que possamos ser tristes com dignidade e ter a possibilidade de sermos felizes. Entre 40% e 50% com essa afirmação. É mais ou menos como pastores fazem? Tem sim uma questão meio religiosa, né? Às vezes em algumas pregações comunistas. Você pode chamar de pregação mesmo. Mas eu não quero abrir esse aspecto aqui agora, porque senão eu vou ficar nessa live para sempre e eu já tô cansado já. Já estamos a 1h53 aqui, tá certo? Pirula. Assim... complicado demais. Mais uma vez, a gente sabe que o nosso crescimento em internet não é ascendente para sempre. A gente sabe que isso vai se estabilizar em determinado momento, mas o nosso trabalho na internet não acaba na internet, não acaba no virtual. Nosso trabalho se estende para a vida material das pessoas. E é nesse lugar que a gente quer tocar. É nesse lugar que a gente quer tocar. Na vida material das pessoas. Beleza? Então, beleza. Curtiram o vídeo?